Fechada com você, fechada com a verdade. Circuito Fechado, com Gustavo Frison. Oferecimento: Tria Empilhadeiras. Quem precisa de performance, escolhe Tria. E Blue Lodge, o melhor da moda masculina no Galeria Shopping. Simbora que já está no ar mais uma edição do Circuito Fechado. Desde 1997, o programa mais descolado da TV. Eu sou Gustavo Frison e essa tradicional revista de variedades, você sabe, está de volta. Agora em um novo formato, numa versão rádio com imagens, para acompanhar de perto a movimentação da região metropolitana de Campinas, conversar com seus principais personagens e, claro, discutir assuntos que fazem parte do dia a dia dessa que é uma das regiões mais importantes do país. Então, já anotem aí porque nossos encontros estão marcados todas as sextas-feiras e sábados, sempre a partir das 10 horas da manhã, aqui pela Rádio Bandeirantes Campinas 85,7 e também pelo YouTube, no canal oficial da Rádio Bandeirantes Campinas. Eu vou esperar por vocês. Rádio Bandeirantes. E no nosso programa de hoje, nós vamos receber com grande alegria o Dr. Alberto Galo Neto. Ele é médico especialista em oftalmologia no Instituto Dr. Penido Bonier, na cidade de Campinas, membro também titular do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Muito bom dia, seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Gustavo. É um prazer estar aqui com você, meu amigo de tantos anos. Exatamente, é legal porque a gente recebe amigos, enfim, consagrados em diversos segmentos e a gente sempre traz informações e conteúdos importantes. São mais de 30 anos de carreira já, doutor? Então, de consultório, eu completo agora 30 anos de consultório, fora a parte de formação, né? Que Sim. Foi faculdade e residência. Então, é simbólico porque são muitos anos, né? E é uma família, a sua família, muito ligada ao Penido Bonier, né? Que é uma referência não nacional, mas internacional quando se pensa em oftalmologia, Sim, né? O Instituto Penido Bonier tem mais de 100 anos de idade e a gente falando de Brasil, uma instituição, uma empresa que tem mais de 100 anos é Sim. raro, tá? Sim. E isso foi fundado, ele foi fundado em 1920 e meu avô começou lá como clínico geral, depois acabou introduzindo a parte de radiologia que tinha no instituto. Depois meu pai, meu tio, depois eu, a minha prima, filha do meu tio, e agora meu filho também, que está se terminando a formação em oftalmologia. Então, sim, temos uma ligação e temos um elo aí muito grande com o Instituto Penido Bonier aqui em Campinas. E é respeitado fora do país. Totalmente, tá? Hoje, além da parte assistencial, nós temos a parte de ensino, que é a Fundação Penido Bonier, que hoje se encontra entre as melhores residências de oftalmologia do Brasil, tá? Para começar, então, eu queria saber o seguinte: quando que uma pessoa ela deve procurar pela primeira vez um médico oftalmologista, enfim, para identificar possíveis doenças oculares? E quais são as mais frequentes? Qual que é a primeira vez que a pessoa tem que colocar o pé num consultório? Então vamos lá, vamos começar lá do começo, Sim. quando você nasce. Quando você nasce, já na maternidade, é feito o famoso exame do olhinho. Tem o pezinho e tem o olhinho. Tem o exame do olhinho, tá? Que ficou bastante divulgado aí com a questão da filha do Thiago Leifert, não sei se você lembra. Sim, exato. Que identificaram lá um tumor, né? Então, Isso. assim, é feito o exame do olhinho e, estando tudo bem, a criança segue para casa. Se houver algum problema, ou uma criança prematura, ou algum problema nesse exame, vai se tomar as devidas providências já logo no começo. A criança sadia que vai para casa, tá? Tá bem, se não tiver nenhum sinal, não mostrar nenhum sinal, ela vai evoluindo normalmente, vai começando a reconhecer, pegar as coisas, direcionar o olhar. É interessante levar como bebê, quando bebê, uma criança no oftalmologista? Se perceber, uma criança que nasceu normal, se você perceber alguma coisa, deve ser levada imediatamente ao oftalmologista. E rotina?
aí é uma opinião minha. Eu Sim. acho assim, a criança que nasceu bem, está desenvolvendo bem, ela tem que fazer um exame pré-alfabetização. Então, ali na faixa dos 4, 5 anos, esse exame, se não for, deve ser, se já não tiver feito outros, deve ser o primeiro. Estou falando de uma criança que está desenvolvendo bem. Que não demonstrou nenhum outro tipo de sinal, pediatricamente né? bem, não demonstrou nada nos olhos. Se houver, tem que procurar antes. Que aí você vai fazer um exame um pouco mais detalhado para a criança começar a alfabetização dela, né? E você vai seguindo, tá? Então, vai fazendo consultas periódicas caso haja alguma coisa. Mas vamos falar um pouco agora do que está acontecendo nessa geração. Como eu disse, se eu estou com 30 anos de consultório... O comportamento das pessoas mudaram, né? Mudou o comportamento e mudou realmente a questão visual dos jovens e crianças. Nós lá, antigamente, nós não somos tão jovens assim, né, Gustavo? Não tanto. Então a gente brincava na rua, estava exposto ao sol, e era futebol, e era bicicleta. Menos telas. Muito menos telas, e esse é o grande fator, tá? Então o que está acontecendo hoje? Nós estamos vivendo uma epidemia, podemos dizer assim, de miopia. Sim. Tá? Então, entre crianças e jovens. Crianças e jovens que talvez não fossem míopes devidos aos hábitos que têm hoje. Tá? Que não tinha, as crianças que antigamente não tinham miopia, e hoje algumas crianças que estão desenvolvendo miopia pelos hábitos de ficarem com a tela muito próxima, ficarem em quartos escuros. O sol, ele ajuda a desenvolver o globo ocular e não progredir o comprimento do olho. Vamos falar uma outra coisa aqui. Grau de óculos não é doença. Grau de óculos é uma característica. Tá? Então, basicamente, o olho míope é o olho que tem um diâmetro maior, cresceu um pouco mais. O olho hipermétrope é o olho que cresceu menos, tem um diâmetro menor. E o olho astigmata, que tem o astigmatismo, ele tem um olho oval. É um olho menos... Ele é mais oval e menos esférico. Então são características diferentes. Pessoais. O que nós estamos falando agora dessa geração é uma geração que está tendo um aumento do comprimento axial, ou seja, do comprimento do olho, do diâmetro do olho, devido a você aproximar muito a imagem e jogando o foco mais para trás. O olho vai alongando. Então isso está acontecendo nos jovens e crianças atuais. Portanto, a gente vê muito mais crianças e jovens míopes no consultório do que a gente tinha antigamente. Sim. Tá? E quais as providências, enfim? Porque normalmente, vamos voltar um pouquinho, como você disse, nós tínhamos aquelas doenças que eram relativas à idade, enfim, com o passar dos anos ia adquirindo isso aí. Mas hoje em dia as coisas estão mudando porque há essa variação. A gente tem isso assim, são situações referentes aos hábitos atuais, exato. Né? Exatamente. Existem doenças que a gente tem que prevenir e investigar ao longo da vida, na parte oftalmológica do indivíduo, mas hoje, assim, o que a gente está vendo são hábitos transformando a visão da pessoa, principalmente da criança e do jovem. Então, assim, o que a gente orienta? Não é fácil também, né, Gustavo? Existe uma questão social aí muito grande envolvida. Você briga contra então, assim, qual é a família que pode pagar uma aula de natação, pagar uma aula de futebol e pagar, ou seja, que tem... tem tempo de levar, eventualmente. Tem tempo de levar e arcar com todos esses custos. Então, o que acaba sobrando? A telinha. Então, os pais trabalhando, é difícil hoje, sim. Mas a gente tenta e insiste a fazer intervalos na tela, sair um pouco mais de casa, se expor um pouco mais ao sol, fazer atividade física, tá? Então, a gente tem que estimular isso, mas a gente sabe que na vida real nem sempre isso é fácil. Sim. Né? Então, a gente tem percebido um aumento de miopia grande. O que vem de novidade também com isso, que vem nos ajudando com isso? São lentes especiais de óculos e lentes de contato que são próprias para o controle da miopia. E isso é uma coisa que está agora amplamente divulgada. Várias marcas já tendo isso, as grandes marcas, Zeiss, Varilux, Roya japonesa e outras marcas até mais genéricas. Óculos e lentes de contato. Óculos e lentes de contato para controle de miopia. Tá? Então, quando a criança
tem sintomas, ou seja, ela começa a enxergar embaçado para longe. Qual que é o primeiro sintoma de uma criança ou um jovem que está desenvolvendo miopia? A visão para longe fica embaçada e ela começa a aproximar a imagem para ela, começa a grudar nas coisas. Então a gente chega no consultório lá, a mãe fala assim, olha, meu filho está grudando na televisão, meu filho está grudando na telinha. Então isso já dá um sinal de que alguma coisa pode estar acontecendo. Feitos os devidos exames e constatada uma miopia real, porque às vezes existe uma questão acomodativa, que é a questão da musculatura trabalhando muito para focar, mas diagnosticada uma miopia real, essas lentes elas devem ser prescritas e elas vão fazer o controle para que o diâmetro do olho não cresça. Como é que isso funciona? Para estacionar naquela situação. Estacionar ou tentar evitar que isso progrida. Sim. Tá? Se você prescreve uma lente normal de óculos, ela melhora a visão, mas ela acaba induzindo mais miopia. Então, é o efeito dominó. Como é que funcionam essas lentes novas? Essas lentes de controle de miopia? Ela tem um desfoque periférico. Então, a parte útil da lente é só a parte central. A parte periférica da lente, ela desfoca a imagem, porque se você joga a imagem bem na retina, a tendência da retina é ir aumentando, quer dizer, o fundo do olho, o diâmetro do olho vai aumentando e progredindo essa miopia. Desfocando, a tendência é ele ficar mais ou menos onde ele está. Então, é só a parte central da lente que funciona. Há um desfoque periférico. E isso realmente reduz a progressão, ou em alguns casos até impede a progressão de muitos casos. Isso acima de 60% a 70%. É bastante coisa. Tá? Então, aí, em crianças a partir de 5, 6 anos até jovens de 15 anos, até 18 às vezes, essas lentes devem ser prescritas para controle de miopia, logicamente, antes tendo feito todos os exames necessários para o diagnóstico. E a gente considerando essa, entre aspas, epidemia de miopia, isso vem como uma ferramenta importante para as famílias ficarem atentas. Importantíssimo, né? Isso é importantíssimo, porque se você vai corrigindo de forma simples, e a gente não tinha isso no passado, mas atualmente nós temos essas lentes, você evita uma progressão galopante da miopia, tá? No paciente que é realmente míope. Então, existem as pequenas miopias, como eu disse, que estão aparecendo por causa dos hábitos, mas aquele paciente que é realmente míope, tem familiares míopes, histórias de alta miopia na família, essa lente vem para ajudar muito essa progressão da miopia da criança e do jovem. E você, doutor, você é uma das referências em cirurgia de catarata, cirurgia refrativa, enfim. O que existe de novidade nessas cirurgias corretivas visuais? Porque, como você disse, né, as pessoas estão começando a ter o problema antes, e eu acho que essas cirurgias elas evoluíram muito. Antigamente, vamos fazer cirurgia. Não era sempre que dava certo, ou que tinha um resultado positivo, ou se ajudava de um jeito, atrapalhava de outro, mas enfim. Qual que é a realidade hoje? A gente vem ali, antes de eu entrar na oftalmologia, a gente vinha de uma cirurgia, que era uma cirurgia antiga, que era feita com bisturi de diamante na mão. Tá? Eram feitos cortes na córnea, e essa cirurgia se demonstrou muito instável ao longo do tempo. Deu muita felicidade para pessoas, depois acabou virando tristeza, porque acabou descompensando a parte de curvatura de córnea. Mas hoje, a cirurgia de miopia, vamos falar cirurgia de correção de grau, tá? Miopia, astigmatismo, hipertropia, evoluiu demais. O laser já está aí no mercado há 30 anos, é uma cirurgia muito estável, foi evoluindo com toda essa tecnologia que vem a galope, foi evoluindo junto, ficando mais delicado, mais rápido e mais preciso. A cirurgia de correção de grau a laser a gente orienta acima dos 21 anos, quer dizer, eu oriento acima dos 21 anos depois que o grau já está estabilizado. Tá? E os lasers hoje são muito mais delicados e muito mais precisos. No caso de altas miopias para jovens, houve uma evolução muito grande a respeito de correção com lentes intraoculares. São lentes que você coloca dentro do olho. É uma lente de contato, mais ou menos,
que vai dentro do olho, em cima do cristalino. Essas lentes lá no começo, elas davam mais efeitos colaterais, hoje elas praticamente não dão efeitos colaterais e ajudam muito, quando digo miopias acima de 10 graus, sim, tá? Sim. Graus extremos que a gente fala, né? Então a gente tem hoje esse arsenal e temos também na questão de implantes oculares, mas implantes oculares, ou seja, acima dos 40 anos, depois que começa a vista cansada ou presbiopia, eu diria até mais acima dos 50, a pessoa que tem um grau significativo para longe e para perto, que é o nosso caso, a gente vai ficando com a vista cansada depois dos 40 anos para perto, a gente tem os implantes agora multifocais, que têm evoluído de forma assim drástica e positiva nos últimos 10 anos, que dão uma qualidade visual muito boa para longe e para perto, com pouco efeito colateral, tipos de lente para determinados tipos de atividades dos pacientes, lentes que você pode programar individualmente para cada tipo de pessoa. Então isso evoluiu bastante e tem feito com aquelas pessoas que realmente têm aversão ao óculos ou detestam óculos ficarem 90% a 100% do tempo sem ter que usar óculos. Hoje estamos recebendo o Dr. Alberto Galo Neto, médico oftalmologista do Instituto Penido Bonier em Campinas, membro titular do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Vamos fazer a nossa primeira parada? Não saiam daí, circuito fechado aqui pela Rádio Bandeirantes Campinas. Na Tria Empilhadeiras, você encontra um portfólio completo de empilhadeiras, baterias e lítio e soluções para a movimentação de cargas. São produtos de alta qualidade, tecnologia de ponta e o melhor, mais de 1.000 unidades à pronta entrega. Um dos maiores estoques do Brasil. Quando sua operação pede agilidade e eficiência, é hora de chamar quem entende do assunto. Acesse tria.log.br ou ligue 19 3256 2800. Tria Empilhadeiras, consulte também para locação. Blue Lodge, o melhor da moda masculina. Uma experiência completa. Aqui no Galeria Shopping, em Campinas. Aguardo por você. Blue Lord, Galeria Shopping. Acesse bluelord.com.br. Circuito fechado com Gustavo Frison. Oferecimento: Tria Empilhadeiras. Quem precisa de performance, escolhe Tria. E Blue Lord, o melhor da moda masculina no Galeria Shopping. Muito bem, de volta, circuito fechado aqui pela Rádio Bandeirantes Campinas, a sua revista de variedades que transita pela região metropolitana de Campinas. Antes de nós retomarmos a nossa entrevista especial, eu gostaria de lembrar o quê? Que a Tria Empilhadeiras, ela é referência em movimentação de cargas no Brasil. Localizada em Campinas, está presente em todo o território nacional através de distribuidores autorizados, garantindo atendimento próximo e suporte especializado onde você estiver. E tem um grande diferencial, hein? A Tria conta com um dos maiores estoques de máquinas e peças do Brasil. Isso significa entrega disponível e imediata. Nada de esperar meses por equipamento, nada de operação parada. São empilhadeiras, transpaleteiras, paleteiras, baterias de lítio com qualidade e tecnologia de ponta. A pronta entrega para gerar mais eficiência, economia e produtividade. Acesse agora mesmo tria.log.br ou solicite sua cotação pelo telefone 19 3256 2800. Tria Empilhadeiras, consulte também locação. Rádio Bandeirantes. Hoje estamos recebendo aqui, com grande alegria, Dr. Alberto Galo Neto, médico oftalmologista do Instituto Penido Bonier, membro titular do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Doutor, nós falamos de crianças, falamos de jovens, mas e nós? Os acima de 40 por nossa conta, os acima de 40. Quais são as principais queixas a partir dessa idade? Porque assim como as crianças e jovens estão com uma mudança de comportamento gerando um problema, também os adultos nessa fase passam por isso, né? Exatamente. Esse mundo moderno mudou os hábitos
de todos, em todas as faixas etárias, né? Então, assim, hoje qual que é a queixa mais comum que a gente recebe no consultório de adultos que trabalham? Que ficam muito expostos à tela, os olhos ardem, os olhos ficam vermelhos, ficam com uma seção de visão embaçada depois do dia de trabalho. Isso é muito comum, tá? E talvez a queixa mais comum no consultório. Então a gente tem que orientar esse cliente, esse paciente que trabalha o dia inteiro com ar-condicionado, em frente à tela, etc., que existem alguns hábitos que ele deve ter. Por exemplo, às vezes é difícil, mas tem que fazer pequenos intervalos a cada 1 hora. Mas não adianta você sair do computador e pegar seu celular. Dá na mesma, né? Vai dar na mesma. Ou seja, sair, se você ir para um lugar alto, se tiver olhar para o horizonte, ou colocar um fone de ouvido e ouvir umas 2 músicas, para você quebrar o ritmo da tua musculatura. Quem fica muito em tela, pisca menos. Se pisca menos, imagine nesse ar-condicionado aqui, você vai ter olho seco. Sim. O olho vai ressecar. Então, usar os lubrificantes oculares. Isso vai melhorar o conforto, isso vai deixar o olho menos vermelho. Então, isso é muito importante também. E, claro, fazer as consultas para ver se algum óculos já é necessário, que ajuda, vai melhorar o trabalho do seu olho, vai ajudar o trabalho do seu olho nessa rotina diária em frente ao computador, tá? Mas assim, nós temos várias doenças que nós precisamos prevenir na fase adulta, tá bom? Então assim, pensando na parte oftalmológica, existe uma doença oculta que muitas pessoas têm, que é o glaucoma, que só o oftalmologista consegue dar o diagnóstico. A gente não sente. É por isso que ela chama doença oculta. Assim, isso antigamente ali era chamado de ladrão silencioso da visão, tá? Porque quando a pessoa percebe é tarde demais. E só fazendo a prevenção, as consultas preventivas, fazendo o exame de fundo de olho, fazendo o exame da medida da pressão ocular, que a gente vai saber se a pessoa tem suspeita, tem realmente já um diagnóstico ou se e que precisa ser acompanhado. Os exames complementares, logicamente, aí cada oftalmologista tem a sua rotina e tem os exames que vai pedir, mas isso é muito importante. Então, fazer consultas periódicas, sim, tá? Controle de doenças sistêmicas, como diabetes. Quem é diabético precisa regularmente consultar o oftalmologista para fazer exame de fundo de olho. Isso é necessário. Pacientes com doenças reumáticas, que têm reumatismo, outras doenças autoimunes, precisam fazer controles regulares com o oftalmologista. E hoje, uma coisa que está muito em moda e se discute muito, a gente tem pego casos graves de efeitos colaterais com canetas emagrecedoras. Eu justamente acabei de anotar aqui que eu ia falar justamente sobre isso, porque já existem estudos científicos atestando possíveis correlações entre o uso dos medicamentos modernos de emagrecimento, as canetas, enfim, e alterações na vascularização ocular. É isso? Na verdade é o seguinte, o que a gente tem percebido como efeito grave, e quando a gente vai pesquisar, isso já tive no meu consultório inclusive, e conversando com outros colegas, muitos colegas já atendendo, e os trabalhos que a gente vê, os trabalhos internacionais, muitos casos de neurite, é uma inflamação do nervo óptico. Sei. Levado por uma isquemia. Você tem uma neurite, uma inflamação do nervo óptico, por uma isquemia que muito provavelmente, porque não existe, a gente consegue achar nesses pacientes não tem uma outra causa predisponente, sim, muito provavelmente causado pelas canetas emagrecedoras. Então, isso é uma situação muito grave, onde pode haver uma perda significativa da visão, de um olho ou dos dois, ou seja, pode acometer os 2 nervos, às vezes não na mesma intensidade, mas pode acometer. E isso é muito sério. Então, assim, as pessoas que... Não estou dizendo para não tomar isso, mas com orientação médica... Com acompanhamento. Com acompanhamento médico. E ficar atento com qualquer mudança na visão, procurar imediatamente o oftalmologista. Mas sim, nós temos já pegamos muitos casos de alterações visuais graves e às vezes irreversíveis devido ao uso de canetas emagrecedoras. A gente está no finalzinho do programa aqui, mas eu queria
perguntar o seguinte, as ferramentas de IA, inteligência artificial, já integram os exames de imagem? Enfim, já se incorporaram a essa rotina, não? A IA para a gente facilitou bastante o nosso dia a dia. Tá? Assim, na pesquisa para você estudar, às vezes, doenças que você precisa de novidades, saber as novidades que estão acontecendo, facilitar o nosso dia a dia em receituários, em prontuários de paciente. A IA veio muito, assim, e na questão da imagem, por exemplo, o oftalmologista é um médico que trabalha muito com imagem também. Sim. Como o radiologista nós trabalhamos boa parte dos nossos exames, 80% dos nossos exames são relacionados à imagem. E sim, hoje você pode checar a imagem com inteligência artificial e ter um diagnóstico muito mais preciso, porque ela vai avaliar imagens semelhantes em todos os lugares. Sim. E vai dar a opinião dela, logicamente que você tem que fazer o crivo ali, tem que fazer a seleção, mas ajudando demais no diagnóstico. Então eu posso falar que o senhor Pedro Galo já vai se utilizar dessa ferramenta. Por quê? Porque nesse finalzinho aqui eu queria, inclusive, agradecer o Dr. Alberto Galo Neto, enfim, oftalmologista do Instituto Penido Bonier, membro do Conselho Titular Brasileiro de Oftalmologia também, porque tem uma família ligada ao Instituto Penido Bonier, porque vem do avô, do pai, dele e agora do doutor Pedro Galo, do filho. Pedro é meu filho, que está terminando a residência em oftalmologia. Hoje a residência é muito mais puxada do que foi na minha época e é mandatório que essa geração nova já venha se atualizando com a aplicação da IA no dia a dia. É fundamental. Aí a gente junta duas coisas importantes, ou seja, você vem com um jovem que está com uma visão totalmente diferente, ampliada para isso, e junta com um médico mais velho que tem uma experiência que ele ainda não tem. Sim. Então eu acho que isso é um casamento perfeito, porque você junta o moderno com o tradicional. Mas assim, é muito orgulhoso para mim. Tá? É uma história muito bonita da minha família, que está aí na 4ª geração de médicos. Parabéns, viu? Obrigado. Parabéns. Hoje conosco o doutor Alberto Galo Neto. Vamos fazer a nossa parada aqui rapidinho. Finalzinho do programa, não saiam daí. Circuito fechado aqui pela Rádio Bandeirantes Campinas. Na Tria Empilhadeiras, você encontra um portfólio completo de empilhadeiras, baterias e lítio e soluções para a movimentação de cargas. São produtos de alta qualidade, tecnologia de ponta e o melhor, mais de 1.000 unidades à pronta entrega. Um dos maiores estoques do Brasil. Quando sua operação pede agilidade e eficiência, é hora de chamar quem entende do assunto. Acesse tria.log.br ou ligue 19 3256 2800. Tria Empilhadeiras, consulte também para locação. Blue Lodge, o melhor da moda masculina. Uma experiência completa. Aqui no Galeria Shopping, em Campinas. Aguardo por você. Blue Lord Galeria Shopping. Acesse bluelord.com.br. Circuito fechado com Gustavo Frison. Oferecimento: Tria Empilhadeiras. Quem precisa de performance, escolhe Tria. E Blue Lord, o melhor da moda masculina no Galeria Shopping. Muito bem, de volta a Circuito Fechado aqui pela Rádio Bandeirantes Campinas. E nesse finalzinho de programa, claro, eu gostaria de lembrar o quê? Que a Blue Lord, há mais de 10 anos, é referência em moda masculina e oferece um guarda-roupa completo e definitivo para o homem, com produtos de altíssima qualidade, reconhecidos pela excelência de suas matérias-primas nobres e acabamento perfeito. Visite agora mesmo a loja conceito da Blue Lord, no Galeria Shopping, na cidade de Campinas, e conheça de perto esse universo que reúne peças clássicas, versáteis e atemporais, para acompanhar o homem moderno com sofisticação e muita personalidade. Blue Lord, grandes marcas reunidas com o melhor da moda masculina. Acesse bluelord.com.br.
Rádio E Bandeirantes. temos aniversariantes da semana, claro, não poderíamos esquecer Djalma, grande Djalma Cais, aniversariante, parabéns, boa sorte. Beijo para Adriana Rosales também, aniversariante. Leandro Branquinho já esteve no programa, também aniversariante dessa semana, parabéns. Vanessa Mota, esposa de Léo Gaspar Mota, parabéns pra você, beijos, parabéns. Cláudio Fernandes, olha a lenda aí, ó, aniversariante da semana. Flávio Pradella também faz aniversário, parabéns. Tuxeu, fotógrafo, também aniversariante. Eduardo Prado Dudinho, lá de Jaguariúna, também aniversariante, grande abraço. Renata Sobral também, olha só a turma do segmento aí, também aniversariante, beijo pra você. Eduardo Colamego, também parabéns. Renato Cantúzio e Paulo Vicente, são alguns dos aniversariantes desta semana. E nós chegamos ao final de mais uma edição aqui do Circuito Fechado, espero que vocês tenham curtido o programa de hoje, e os trabalhos técnicos foram deles, Edson Freitas na mesa de som e Alan Zanelato. Muito obrigado, só craques comigo aqui me ajudando. Semana que vem estaremos de volta, sexta e sábado, sempre a partir das 10 horas da manhã, com mais uma edição do Circuito Fechado, e eu vou esperar por vocês. Até lá, tchau! Circuito Fechado, com Gustavo Frison. Oferecimento: Tria Empilhadeiras. Quem precisa de performance, escolhe Tria. E Blue Lodge, o melhor da moda masculina no Galeria Shopping.